Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia oferecem sempre novas descobertas a quem os lê ou os escuta, sendo fundamental analisar o contexto cultural e o enquadramento literário e teológico em que foram escritos para os compreender de forma cada vez mais aprofundada. Neste programa faremos essa análise de 3 textos bíblicos, os que são lidos nas Eucaristias deste domingo. São para isso convidados do programa Eclésia a irmã Luísa Almendra, professora da Sagrada Escritura da Universidade Católica Portuguesa, e o Cónigo António Rego, jornalista. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa para, de facto, centrarmos a atenção nas páginas da Bíblia, tomando os textos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Irmã Luísa Almendra, começamos por analisar o texto do Evangelho, que é lido nas Eucaristias deste domingo, é o capítulo 4 do Evangelho de São Marcos, onde a temática da semente que é lançada à terra, germina e cresce, sem ela saber como, domina o texto do Evangelho. Sim, o texto começa com essa parábola e depois tem, ao qual se junta também uma outra. São 2 parábolas e cada uma com um ênfase muito especial, muito particular. Mas de facto começa, na verdade, por falar desta semente que é lançada à terra. Mas eu gostaria que nós tomássemos atenção à maneira como começa, não é? Diz que Jesus, não é, está-se a dirigir à multidão e diz, portanto, não é o grupo dos discípulos, portanto, é as pessoas que o queriam ouvir. Portanto, isto é uma parábola para todos, aqueles que o seguiam, os que tinham apenas curiosidade, os que se calhar até não achavam nada de especial. Portanto, todos aqui que estão incluídos. E diz, o reino de Deus não é ele, Jesus, que é o reino de Deus. Ele está a falar de um reino, está a falar de uma realidade, de uma existência que vem através dele, e que vem com ele, mas e Marcos faz questão de o dizer, o reino já está entre vós, não é? Mas a comparação é com o reino de Deus, é o reino de Deus que é. E é muito interessante porque ele vai dizer, é como um ser humano que lança a semente à terra. E quer esta parábola, quer a seguinte, vai buscar uma realidade muito simples do cotidiano daquele tempo. Nós já estamos muito afastados deste cotidiano porque estamos muito mais centrados numa cultura da cidade e numa cultura da tecnologia. As sementes já não se lançam e já não temos... Não é a mão humana que lança as sementes à terra. Já não conhecemos claro que ouvimos estas parábolas, mas não com os mesmos ouvidos de quem as ouviu primeiro. Alguns sim ainda, porque ainda conhecem este contexto, mas não conhecem a emoção do que é lançar uma semente à terra, e que não se lança a semente assim de qualquer maneira. Um semeador, há todo um trabalho que faz com a terra antes de lançar a semente, há uma emoção própria do semeador quando lança, no dia em que vai lançar as sementes à terra, e sabe que ele lança a semente à terra, mas a partir daquele momento a semente vai germinar ou não, não está totalmente dependente de si. Ora, é esta realidade que Jesus conhece, que o seu povo vivia, experimentava e sabe do que ele está a falar. E o que ele vai sublinhar nesta realidade é essencialmente, não é a qualidade da semente, não está ali em causa ou do quem semeia, mas o facto da semente ser lançada e o semeador diz dorme, levanta-se e levanta-se noite e dia enquanto a semente germina e cresce sem ele saber como. Portanto, há uma potencialidade na semente, não é? Que não está totalmente dependente daquele que semeia. Não é? E este é talvez o ênfase maior da parábola. É que o reino de Deus contém em si um dinamismo, não é? Que não está totalmente dependente dos seus pregadores, porque muitas vezes há a tentação de dizer, não é? Associar para que é que somos cristãos? Os cristãos são assim, são desta maneira, os padres são assim, as freiras, não é? Também.
Mas o que Jesus quer sublinhar é que a potencialidade da semente, daquilo que ele anuncia, tem um dinamismo de gerar a fé, a esperança, a alegria, o sentido da vida, independentemente de quem semeia. É importante quem semeia, mas é este dinamismo, tal como o agricultor não pode dominar se todas as sementes vão germinar e germinar fruto bom e se vai haver uma boa colheita, ele não está totalmente dependente dele. Também aqui o Reino de Deus tem um dinamismo muito que lhe é próprio. E antes de continuarmos no texto, gostava de perguntar ao Padre António Rego, precisamente sobre este dinamismo, sobre esta força que a comparação tem. É uma força da imagem, da sementeira, é uma força da linguagem, do contexto social e cultural da época, que pode colocar hoje também, desafiar a novas linguagens para anunciar a mesma realidade do Reino de Deus. Trata-se de uma parábola, e uma parábola é mais que uma alegoria. Uma parábola toca no real e toca na vida das pessoas, não inventa, não é simbólico, é ali, toca no real. O que é que elas vivem é a partir desta experiência que Jesus vai contar esta história. Depois, daqui brotam muitas coisas. Primeiro, a força da semente, como foi dito, e muito bem aqui para a irmã professora Luísa. E depois, as contas que a gente faz à semente. Isto até tem a ver com os inquéritos que foram feitos sobre a religiosidade em Portugal. Porque às vezes a gente quer números, quer eficácias. Fez a semente, fez um plano, fez um pastoral, comemora um concílio e quer que as coisas que se toquem num botão e que se tenha imediatamente o reino a funcionar. É evidente que temos de usar os instrumentos modernos para nos apercebermos em que mundo estamos, o que é que fazemos, que alcance temos, mas depois temos de ter um grande despojamento a que é no silêncio, nessa espécie de sono em que está a graça de Deus a trabalhar, que o reino de Deus vai crescer. E eu como acho, o semeador, não é? Exatamente. E acho admirável este despojamento que Deus dá aos evangelizadores para perceberem que lançam a palavra, dizem o que têm a dizer, toda a energia que são capazes de fazer transmitir e depois toda a esperança de que é Ele, no fundo, que vai fazer germinar a árvore. E também se diz que de quase nada é que surge muito. Não é do muito que dá muito. Estas contas, esta rentabilidade do reino de Deus não está para os ministros da Economia, nem das Finanças, nem está para as rentabilidades dos países. Está para um dinamismo que ultrapassa tudo isso, sem desprezo por nada disso é desprezado no cotidiano, mas há contas que nós fazemos humanamente e com a fé que ultrapassam as nossas contas. E que são o essencial da vida? E que são o essencial da vida. Não quer dizer que nós não precisemos de todas as coisas. Aqui está a tratar-se de uma terra que ainda não tem químicos, não tem possivelmente regras eletrónicas, computadores a porem isso tudo a funcionar. Obviamente, os dois partem de uma situação muito concreta e muito primária, mas há um dinamismo, e esta palavra dinamismo, força, que está para além das nossas contas, que está, digamos, no humus da terra, mas também está, digamos, na mão de Deus. E acredito, irmã Luís Almendra, que a continuidade do texto que se vai escutar ajude também a perceber todos estes dinamismos, porque depois vem a segunda parábola, não é? O grão de mostarda. Vem exatamente, se liga um pouco a isto que o Padre Rego estava a falar-nos. Se a primeira sublinha exatamente este despojamento, não é? do semeador, não é? E do pregador, não é? A segunda vai sublinhar esta contabilidade, porque é da semente mais pequenina, não é? Que é o grão de mostarda. Jesus fala, também comparando, numa tentativa de continuar a comparar o reino de Deus, e diz-lhe, o reino de Deus é como o grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas, e depois se torna a árvore maior de todas, a maior das plantas da horta, não é? Diz o texto. Ora, este do mais pequeno transformar no maior, isto não depende também do semeador, depende da semente. É a semente que até o semeador pode até parecer que aquela semente é insignificante e nem a querer utilizar. E muitas vezes é talvez isto que Jesus quer sublinhar, naquele muito insignificante, aquilo que até nem parece que vai dar nada, não é? Daí podem surgir frutos, e o reino de Deus é assim. Não nasce do grande, do espetacular, do famoso,
quer dizer, nasce do insignificante, não é? Do mais pequenino e que pode tornar-se muito grande. E penso que Jesus... Agora, eu gostava de sublinhar, ele está a dizer, isto é escrito por Marcos, num contexto em que os primeiros cristãos viviam com muitas dificuldades, e em que estes dois aspectos, em que eles pensavam, mas nós não temos gente bem preparada para anunciar o reino de Deus, mas nós vivemos situações tão difíceis, não temos nada tão... É neste contexto de grande dificuldade que eles recordam estas palavras de Jesus. E são força para eles. E o Evangelho, que pensa-se ter sido este texto de Marcos, ter sido um dos primeiros textos a surgir, um texto escrito que está ali muito situado à revolta e à guerra dos anos 70. Portanto, são tempos de grande instabilidade social e política, em que os primeiros cristãos percebiam a sua insignificância, por um lado, por outro lado também que não estava tudo nas mãos deles, não é? Não podia estar tudo nas mãos deles, e que tinham que contar, por um lado, com a força de Deus, a presença de Deus, e essa força que seria capaz de transformar o mais pequenino no maior, a sua pobreza, a sua insignificância numa grandeza grande de sentido de vida e de esperança. E isto é que é a realidade dos ouvintes diretos destes textos e que nós hoje também podemos relê-los, não é? Também, sem dúvida, nesse dinamismo. Sim. Acrescentar, e muito brevemente, o poder não é o mais importante na Igreja hoje. E às vezes a gente tem saudades do poder. Quando a Igreja, digamos... Isso quer dizer que já foi? Abrange. Não, já foi um estado de cristandade. Nós já fomos uma maioria esmagadora, nós já fomos uma cultura, uma espécie de império espiritual. E hoje a Igreja sente-se muito mais, menos notória, talvez menos influente do ponto de vista social, de poder. Mas isso, querendo nós que o reino de Deus cresça sempre, não é por aí que o seu crescimento é mais importante. Eu penso que esta lição nos está aqui bem vincada de onde é que está o nuclear, o essencial do reino de Deus. O dinamismo é sempre este, germinar e crescer sem saber como, não é? Pois, exatamente. Há pouco o Padre Rui falou nesse inquérito à religiosidade em Portugal. Em todo caso, e o inquérito mostra isso mesmo, que por muito que se confie nesse poder da palavra, qual semente que vai crescendo, há também a necessidade de fazer inquéritos, de ir medindo, de ver o pulso à realidade. Que tensão pode existir entre esses dois dinamismos? Acho que não existe tensão. Os dois são essenciais. Ou seja, a nossa confiança completa na eficácia da palavra de Deus que é lançada, na celebração que é feita, mas depois nós percebermos qual é a recepção das pessoas. Jesus sempre esteve preocupado com os seus ouvintes. As parábolas que usava era para serem também elas próprias capazes de lhes tocar o coração. E por isso a Igreja hoje tem que entrar também neste terreno do estudo e da reflexão e a perguntar-se a si própria como é que está ela a anunciar o reino de Deus. Que resposta está a dar às situações concretas. E penso que mesmo neste inquérito, que teve uma imagem às vezes, a meu ver, precipitadamente negativa em alguns títulos, como se houvesse apenas uma fragilidade técnica, vamos dizer, da Igreja, eu acho que se acentua uma formação muito maior nas crianças para os sacramentos, nos catecúmenos, na responsabilidade dos leigos, mesmo nos sacerdotes, na qualidade da preparação das celebrações. Eu creio que há elementos de fundo muito fortes que devem ser realçados, não, como digo, para se ser poderoso, mas para se servir o reino. E avançamos nesta apresentação que fazemos dos textos bíblicos que são lidos nas Eucaristias deste domingo. A primeira leitura, irmã Luísa Almendra, é de Ezequiel, no capítulo 17. Mantemos-nos neste ambiente, no caso agora mais do que semente, de floresta, de árvores, não é? Com uma forte intervenção de Deus também diante desse contexto. Exatamente. No Evangelho nós temos a semente com o dinamismo, que é um dinamismo de Deus, não é? Que Jesus quer comparar o reino de Deus como algo que tem esse dinamismo, não é? Que vem de Deus. Aqui a primeira leitura diz-nos explicitamente, eis o que diz
Deus, não é? O Senhor Deus. E depois o texto vem com o pronome na primeira pessoa. Eu, não é? Eu próprio, não é? Arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo no monte alto. Não é? Deus como este é o sujeito da ação, do fazer. E, portanto, o que aqui está nesta imagem, não é? De arrancar ramos, de plantar estes ramos, de plantar, lançar ramos que darão fruto e que se tornará um cedro majestoso, onde as aves farão ninho. Bem, toda esta imagem tem um contexto, também em jeito de parábola, um contexto que é um contexto histórico de sofrimento que o povo de Israel vivia e que Deus vem dar uma esperança e apelar à confiança, não nos seus jogos políticos daquele tempo, que se faziam naquele tempo, mas chamar Israel a esta confiança em Deus. Ainda assim, para manterem este apelo e no seu coração de que Deus nunca os abandonará e estará com eles. E daí que Ele é o sujeito e não são todas as outras soluções que eles pensam ter. Aquilo que faz uma relação muito bonita com o texto do Evangelho é quando Deus diz: eu sou o Senhor, não é? É Ele quem preside a história de Israel, não são os jogos políticos daquele tempo e que levaram Israel ao exílio e à deportação e todas as consequências que daí advieram, mas diz: eu sou o Senhor e humilho a árvore elevada e elevo a árvore modesta, faço secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Portanto, o agir de Deus, também agora uma ligação muito bonita com o texto do Evangelho, é Ele que depois é retomada em muitos textos do Novo Testamento, é Deus quem vai elevar o pequeno a grande e muitas vezes, não é, destruir aqueles que parecem ter força, diminuir essa força. Portanto, Deus sempre aqui a mostrar-se a Israel, a revelar-se a Israel como aquele que tem um dinamismo para a história, uma força para a história, presida a história, está com Israel, ainda que Israel, neste desastre histórico que foi o exílio e que Ezequiel assiste, pareça estar ausente. Estava aqui a pensar em perguntar ao Padre Rego, ou pedir a análise deste texto a partir de uma perspectiva do poder de Deus. A irmã Luísa Almendra foi desconcertando a pergunta, falando na esperança colocada em Deus. Exato. Será mais por aí? Eu devo dizer, todos os anos, quando vou preparar as leituras para a liturgia, a primeira impressão que tenho: já vi isto, já li isto, o que é que eu vou dizer de novo, o que é que eu vou aprofundar? E é curioso, quando eu tenho tempo e rezo e descubro coisas fantásticas. E neste texto de Ezequiel, eu já tinha visto, mas como há uma relação entre a árvore, o ramo, de resto há o ramo da amendoeira, há o ramo também de oliveira, na Arca de Noé, há o ramo destas árvores, a relação de libertação que há entre o cedro e o povo. Ora bem, isto era assim: eles tinham os cedros, vão para a Babilónia, levam os cedros com eles, plantam-nos lá. No regresso, os que estavam plantados ali trazem-nos para a sua terra. E existe esta relação tão harmoniosa entre a natureza e o cedro. E penso que depois Ezequiel pega nesta imagem toda para ela ser a libertação do povo, que ele também era pequenino, era insignificante, parecia não ter sentido. Eles não levaram os cedros muito grandes, devem ter ido meio escondidos, mas era uma espécie de bilhete de identidade de um povo. Ora, eu creio que os ambientalistas, os ecologistas, devem perceber que existe uma unidade muito grande entre a natureza maravilhosa que nós temos dentro de nós e que podemos preservar e a nossa própria identidade, assim como serviu para este povo e como serve, como sabe, noutras circunstâncias. Aqui, de facto, torna-se brilhante esta imagem do povo salvo e do povo identificado com o cedro. Já temos pouco tempo para a segunda leitura. Irmã Luísa Almendra, que mensagem emerge dessa carta de São Paulo aos Coríntios? Eu sublinhava esta expressão: caminhamos à luz da fé e não da visão clara. É exatamente isto que o Evangelho referiu da semente. A semente germina na terra, não se percebe o que se passa no interior da terra para todo esse germinar, mas há um dinamismo, há algo que acontece no silêncio, como falou o Padre Rego há bocadinho, nesse silêncio, ela desabrocha. Portanto, e é isso,
viver não na visão clara, mas na fé, no acreditar que, apesar de não vermos, não termos todas as explicações, acreditamos, confiamos de que Deus está na história e continua a presidir à história. E eu penso que é isto que o autor nos pretende mostrar neste texto, quando nos fala, portanto, nos faz este apelo de caminharmos, de estarmos, nós estamos sempre cheios de confiança, não é? E esta confiança e esta esperança era um desafio muito grande para os primeiros cristãos, continua a ser sempre um desafio para os cristãos de todos os tempos. E, portanto, é o rematar destes dois textos, não é? Do texto do Evangelho e da primeira leitura. Acredito, para António Rui, que seja uma mensagem muito pertinente para os dias de hoje, este do caminhar à luz da fé. Eu pegava inteiramente de acordo, eu pegava também no aspecto do corpo. O corpo, muitas vezes hoje, que é deificado, digamos, na estética, na beleza, na juventude, em tudo isso. E afinal é passageiro. Nós estamos numa tenda passageira. Lembro-me daquela história de um turista que subiu a montanha para ver um monge na sua pequena tenda e ver como é que ele vivia. E entrou lá e viu apenas um catre para dormir, muito pequenito, e mais 2 ou 3 objetos. Ele disse, então o irmão vive aqui, sem nada, disse, e o senhor também traz aí apenas uma mochila? Não traz... Disse, mas eu estou de passagem. Disse, também eu estou de passagem. Ou seja, nós não temos uma casa definitiva, estamos de passagem. E o que São Paulo diz aqui, o nosso corpo é uma tenda onde nós estamos de passagem para a habitação eterna. É evidente que devemos amá-lo, devemos estimá-lo, mas devemos perceber a sua relatividade. E o mundo de hoje, às vezes, um culto que faz do corpo, eu acho que desequilibra um bocado esta concepção. Mas depois as pessoas envelhecem depressa, as estrelas envelhecem, apanham rugas depressa. Por mais maquilhagens que fazem, não há nada que aguente. Ou seja, isso só nos dá a imagem de que o tempo é limitado para nós e que o corpo é o lugar onde a alma habita e que ela sim é portadora da eternidade. Vejo muito isto em São Paulo neste momento. Fica o desafio para uma leitura desse texto e para descobrir as mensagens que querem fazer chegar até nós. Muito obrigado por terem estado neste programa, onde apresentámos de facto mensagens e desafios sugeridos pelos textos da Bíblia que são lidos nas Eucaristias deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.